Oi, Gabriel, uma alegria estar com você aqui. Muito obrigada pela disponibilidade em conceder essa entrevista para a gente. Para a gente é muito importante esse movimento de a gente conhecer o trabalho de missionários católicos em outros países. E é inspirador também ver tantos jovens empenhados em propagar a nossa religião aí pelo mundo. Então, Gabriel, eu gostaria de te perguntar o seguinte, né? Pedir primeiro para você se apresentar e depois você falar um pouquinho como é que está sendo a sua experiência como missionário lá em Guiné-Bissau. Olá, Paty. Primeiro, que alegria estar aqui. Eu agradeço o convite, né? Eu sou um grande fã aí do trabalho que você está fazendo. Conheci recentemente, né, esse ano. E assim que eu vi, eu já quis fazer parte. E eu quero ser dessa comunidade porque eu estou aqui em Guiné e também é uma pauta assim que eu sempre trouxe comigo, apesar de muito escondido no meu coração, mas eu sempre percebi que essas pautas são bem importantes de ser trabalhadas, principalmente para nós jovens. Então, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Gabriel Gonçalves, eu faço parte das novas comunidades, né? Sou consagrado, celibatário, faço parte especificamente da comunidade Nova Berite, que fica na Paraíba, em João Pessoa, e eu vim para Guiné-Bissau em julho do ano passado, está prestes a completar um ano que eu estou aqui em missão, e tem sido um tempo de muita alegria, né? Eu cheguei aqui, a nossa missão ela está aqui no país da Guiné-Bissau há 7 anos, e nós já trabalhamos na área de hospital, na área de saúde, educacional, na área de nutrição, jornalismo, comunicação, diversas áreas que a nossa comunidade já trabalhou. Quando eu cheguei aqui, né, tinha 2 missionárias já, a Luciana, que trabalha no Caritas, na gestão de projetos, né, de mães com gravidez em risco, e Dayana, que trabalhava na Rádio Católica, né? A maior rádio do país é a Rádio Católica e é essa que ela trabalha. E o maior meio de comunicação aqui de Guiné-Bissau é a rádio, né? Bem diferente do Brasil. E quando eu Legal. cheguei, eu ajudei Dayana na rádio, comecei a ajudar ela na rádio e também ajudando a Luciana como designer, né? Eu sou formado em design gráfico, eu me formei no Brasil, ainda na comunidade também eu me formei, e quando eu cheguei aqui eu comecei a trabalhar nessa área, tanto na rádio como no Caritas. Alguns meses depois, a nossa missão, ela assumiu a direção de uma casa de acolhimento, um grande orfanato que tem aqui, um dos maiores do país, onde a casa acolhe crianças órfãs, abandonadas, e as crianças que são consideradas irãs. Irãs é um termo que eles usam aqui para definir uma criança demônio, uma criança não humana, que são as crianças que têm paralisia, que têm algum tipo de deficiência, que são gêmeas. Então, a nossa casa acolhe essas crianças gêmeas, deficientes, abandonadas, órfãs, em todos esses aspectos. Atualmente, eu trabalho na área de captação de recursos, em diálogo com os doadores da casa, também como um comunicador. Né? Eu sei o trabalho mais burocrático, administrativo que eu tenho na casa. A minha irmã, ela é a diretora, e Dayana continua na rádio. Mas aí, além desse trabalho burocrático, administrativo, mais escritório, acaba que nós, como missionários, estamos sempre com as crianças, estamos nesse diálogo, e também, obrigatoriamente, temos serviços pastorais aqui em Guiné-Bissau, na catequese, na evangelização com jovens, com os adultos, tudo que você imaginar de uma paróquia, a gente está servindo aqui nesse tempo também. Maneiro. Olha só, Gabriel, em Guiné-Bissau, a maioria da população é de qual religião? A maioria é muçulmana. Acredito que 81% é muçulmana no país. Você sabe qual é a porcentagem de católicos em Guiné-Bissau? Olha, eu sei do geral do cristianismo, que quando a missão chegou há 7 anos atrás, era de, em média, 6%. Mas que nos últimos 7 anos aumentou de 3% a 4%. Então, a gente tem aí uns 10% cristão hoje em dia. 10%, 12%. Deu uma aumentada nos últimos 7 anos. Interessante. É o primeiro país que eu entrevisto que tem uma minoria cristã, né? No caso, assim, não é nem... A palavra acho que não é minoria, acho que seria que não é majoritário, né? E nas outras pessoas, né, os outros missionários que eu entrevistei,
Os países são de maioria cristã. Aí eu sou o primeiro que não tem, que não é. Engraçado também, o Gabriel, a gente estava conversando antes, né? Que Guiné-Bissau é um dos 3 Guinés, né? E foi de colonização portuguesa, né? Isso em Guiné-Bissau. É exatamente isso. E aí fala português, você está falando português com todo mundo? Então, não. Não. Apesar de ser colonizada por Portugal, ter essa característica, né? Se você pesquisar em qualquer meio social, você vai ver que a Guiné-Bissau é um país lusófono. Contudo, a realidade não é essa, né? É uma coisa muito mais diplomática, assim, o fato de ele ser lusófono, mas na prática não é. As pessoas falam um dialeto chamado crioulo aqui, né? E a diocese, anualmente, ela prepara um curso para todos os estrangeiros e missionários que chegam no país, que é um curso de enculturação da língua e de todos os aspectos de Guiné-Bissau. É um curso que dura um mês, é um intensivão de aulas sobre crioulo e sobre a cultura. E o curso é administrado por padres, bispos, diáconos e algumas pessoas importantes da Guiné também, né? Alguns literários, algumas outras pessoas também. E a missa é celebrada em crioulo? Sim, a missa é celebrada em crioulo. Durante a semana, eles, como aqui usam o missal de Portugal, né? A base, mas tem um missal próprio em crioulo já também. Contudo, o primeiro que chegou foi o de Portugal. Então, durante a semana, eles fazem as leituras e a missa em português, mas no final de semana é em crioulo. Assim, é só as leituras e o rito, porque a homilia é em crioulo, os comentários, qualquer outra coisa, assim, é em crioulo. O rito celebrado na missa é o nosso rito, né? O rito latino. É o rito latino, sem nenhuma alteração. Ah, bacana, muito bacana. Você percebeu alguma diferença cultural entre a missa aí em Guiné-Bissau e a missa daqui no Brasil? Bom, a primeira missa que eu fui aqui, a primeira missa não conta muito, foi uma missa com os franciscanos, mas na missa dominical que eu fui, na minha paróquia, na minha antiga paróquia, foi muito chocante. Primeiro, as primeiras reacts, né? Primeiro foi a presença do tambor, muito forte. Aqui não tem os instrumentos que tem no Brasil. Então, qual o principal instrumento que tem aqui? É o tambor, é percussão. Tambor pequeno, grande e médio. Então, eu vi muita percussão e muitas, como é que eu posso dizer? Eu vi ali um pouco de sincretismo também na missa, sabe? Não por parte daqueles que já são católicos, mas por parte daqueles que não são católicos e frequentam a missa, que isso é uma coisa que acontece muito frequente aqui. Então, isso é uma boa pergunta que eu tenho em relação ao sincretismo. Aqui no Brasil, você já, né, certamente sabe, sobre a tal da missa afro, né, que assim, é uma corrupção da liturgia, e há muitos elementos de sincretismo, né, que a gente vê em algumas missas que não é uma orientação da igreja. Mas você vê esse movimento do sincretismo entre elementos de outras religiões e o catolicismo aí em Guiné-Bissau? Então, essa questão da missa afro é sempre uma pulga atrás da nossa orelha, né? É sempre uma coisa que incomoda, porque não tem nada a ver. Nada a ver. Você pode vir aqui na missa dominical, essas missas agora festivas, Santíssima Trindade, Pentecostes, liturgias belíssimas. A Páscoa aqui foi uma das Páscoas mais lindas da minha vida. O anúncio, o exulto da Páscoa foi excelente. E as pessoas... existe uma liturgia muito bem zelada aqui, graças a Deus. E, sim, o que é que acontece? A maioria do país é muçulmana, mas existe uma grande maioria também que está ligada à religião tradicional africana, que é de onde nasce ali a Ubanda e as outras religiões matriz africanas, que no Brasil já não tem nada do que tem aqui, né? Então, o que é que acontece? As pessoas da religião tradicional africana, elas têm muitos ritos, muitas tradições, muitos jeitos próprios, que acabam levando para a igreja. Elas acreditam nessas forças poderosas, então elas acreditam que a igreja tem uma força muito poderosa também. Então acreditam que os ritos da igreja têm uma força muito poderosa. Então, por exemplo, a missa da quarta-feira de cinzas. O padre me convidou para ajudar a dar as cinzas. Eu passei 45 minutos dando cinzas. Era eu e mais 4 pessoas. Porque as pessoas acreditam que essas cinzas têm um poder muito grande.
Então, a missa na quarta-feira de cinzas, ela enche, ela lota, num grau absurdo, porque as pessoas acreditam que vai ter um poder naquela cinza. Então, a grande influência que eu vejo no sincretismo, principalmente, é essa força que eles enxergam nos ritos católicos. Eles acreditam que existe uma força muito grande. Então, aí é que está essa mistura, né? Mas não é uma mistura promovida pelo clero, que é o que acontece aqui. Esse é o problema, exatamente. né? Aqui não é promovido isso. Aqui não é promovida pelo clero. Aqui é o costume do próprio povo que não tem formação, ou se tem, prefere que se sobressaia os seus ritos da religião tradicional africana. É uma coisa muito forte, a questão da religião tradicional africana, tipo, é uma coisa que supera o que a gente imagina aqui. Recentemente morreu um catequista da nossa antiga paróquia, que era catequista há muitos anos, tinha um testemunho enorme, mas a etnia da família não permitiu que tivesse missa nenhuma para ele. Proibiu, e porque foi feito o ritual, né, de morte dele, da religião dele. A gente ficou com muita pena, né, os padres tentaram conversar com a família, mas não foi permitido. O que foi feito foi o ritual lá, de entrega para os deuses da família, né, bem triste, mas assim, tudo é uma iniciativa do povo. Iniciativa do clero. E a família dele, né, que decidiu, né, que a gente pode fazer, assim, né, respeitar esse momento de luto da família, né, não vai obrigar a pessoa a fazer nenhum procedimento que é contrário à família. Assim, realmente é uma pena. Como é que você avalia, assim, a participação das pessoas na comunidade paroquial? Então, aqui eu vivi a experiência de 2 paróquias, né? Eu passei os primeiros 5 meses numa paróquia em outro bairro, e depois que nós nos mudamos para o orfanato, a gente se mudou de casa também e viemos para a paróquia de São José. E aqui na paróquia de São José a gente vive uma experiência extremamente nova. A igreja, ela é extremamente ativa. Ela funciona, aqui são 11h30 da noite, e tem jovens ensaiando o coral na igreja agora, nesse horário. A igreja é extremamente ativa num grau absurdo, assim. Então, as pessoas, e é isso que eu quero dizer, né? As pessoas, quando elas tomam uma decisão verdadeira pelo catolicismo, elas vivem radicalmente. Porque romper com a religião tradicional africana é um ato muito forte. Tão forte que é capaz de a pessoa nunca mais voltar. Porque quando você rompe com a religião tradicional africana, você rompe com a sua família, em alguns casos. Então, tem gente que foge para outra cidade, que vai para outra diocese, que os padres ou as irmãs tentam acolher as congregações ali para ver se dá um tempo enquanto não arruma um trabalho para se sustentar. Romper com a religião tradicional africana é como você negar a sua família, e a sua família não tem mais nenhum laço com você. Então, aqueles que são da religião tradicional africana, eles passam por esse rompimento, o que faz com que eles se firmem cada vez mais na Igreja Católica, já que esse rompimento é tão grande, eles firmam. Quem é muçulmano também, né? A gente tem um testemunho de um rapaz chamado Mamadou, que frequenta aqui a paróquia, é um grande líder, catequista do coral, canta, e ele fez esse grande rompimento, né? O pai dele não permitiu de jeito nenhum. Então, ele vinha para a igreja no domingo, mas, durante a semana, o pai dele obrigava ele a ir para a mesquita e a cumprir os ritos muçulmanos. Mas aí, o pai acabou morrendo, e aí ele foi insistir com a família, né, já que o pai era a maior força dentro de casa. Então, depois que o pai morreu, ele conseguiu uma liberação da família para viver plenamente a sua fé, né? E hoje ele é um grande líder da catequese daqui da nossa paróquia. É um grande testemunho. Nossa, tá? Que coisa, né? Não, é interessante você falar isso, sabe que alguns missionários que eu entrevistei até agora falaram que pode haver esse conflito, mas a maioria deles disse que tem uma relação harmoniosa com outras religiões. Os religiosos mantêm uma relação de harmonia, né? E aí, pelo que você está falando, né, como tem um número substantivo, né, de pessoas das religiões tradicionais, já não parece ser essa harmonia, né? Parece que havia um conflito. É um grande conflito mesmo. É um conflito. Assim, todas as reuniões de catequistas, formação para catequistas, formação para leigos, tudo envolve esse rompimento com a religião tradicional africana, porque a igreja já sofreu muito, né? Com esses aspectos, porque assim, todos são iniciados na religião tradicional africana aqui. E depois é que eles têm ali a capacidade, a oportunidade de ter um padre na sua... Aqui as aldeias, tem muitas aldeias aqui, né?
mas é chamado de tabanca, que é o nome das aldeias. Então, as tabancas, elas iniciam as crianças ali nos rituais, né, nos chamados cerimônias, as cerimônias de fanado, algumas cerimônias específicas, né? O nosso bispo, né, ele é guineense, ele tem uma marca aqui no rosto, que foi de quando ele fez todo o processo, né, das cerimônias e dos rituais da etnia dele. Ele é de uma das etnias mais radicais, era, no caso, né? Mas aí teve uma grande experiência com Deus, né? Tem um padre lá na aldeia dele, onde ele teve uma experiência com Deus, de repente virou padre, sacerdote, e hoje é o bispo aqui da nossa diocese. É um grande testemunho. Graças a Deus por isso. Também por conta das religiões tradicionais, elas estão muito ligadas não só à questão religiosa, né, para não ser, para não repetir, mas também a ideia de cultura. Quando a gente vai estudar grupos étnicos, a gente está praticamente também falando de grupos religiosos. É por isso que cada um tem o seu, digamos, o perfil cultural, né? Cada grupo tem o seu perfil cultural. Isso, exatamente. Cada um tem o seu perfil cultural, e isso é muito, apesar desse conflito religioso, com quem eu falo aqui, mas existe uma abertura muito da igreja também para que o jovem, ao romper com a sua etnia, ele rompa apenas somente com a religião, mas que ele viva bem a sua cultura. Porque, como você falou, existem aspectos culturais específicos e muito bonitos, inclusive. Né? A gente vê assim, o carnaval daqui, como é o carnaval daqui. Cada etnia prepara uma dança e eles se apresentam na rua. Assim, a festa de carnaval daqui é isso, né? Cada etnia prepara uma dança e eles vão para a rua. E eu participei esse ano e foi assim um espetáculo muito bonito mesmo. Eles dançam super bem, eles tocam muito bem, não é uma coisa assim que tem um apelo sexual, nem tem também esse apelo religioso, assim, de invocar seus deuses, né? É dança, é cultura, é cores. Eles têm muito isso das cores também. Então, assim, a igreja, ela motiva também, assim, não rompa, porque a igreja tenta o máximo para não romper com a família. Porque o jovem precisa da família, obviamente. Claro, é esteio da civilização é a família. Ninguém está falando para converter e romper com a família. Não tem como, não tem civilização sem família. E também a nossa igreja mesmo, ela prevê um momento que a gente celebra a diversidade buscando a unidade apostólica, não está falando para a gente rejeitar. Nosso catecismo, né, fala para a gente rejeitar aquela diversidade que fere a fé da unidade apostólica. Mas se ela não estiver ferindo, a gente celebra, porque são os gênios dos povos, né, como dizia São João Paulo II. A gente tem que contemplar os gênios dos povos. É isso mesmo, e uma coisa muito bonita, né? Sempre que acontece, os maiores eventos aqui da igreja, sempre são convidados um líder muçulmano da área, né, específica, o líder de alguma aldeia, né, que é chamado régulo, o régulo da aldeia, o régulo da tabanca, e o líder protestante, se tiver também daquele lugar específico, né? Eu participei de um evento ano passado, de uma peregrinação que acontece anualmente, tinha 7.000 pessoas nesse encontro, algo assim, fora do padrão para cá, de religião, assim, algo muito, uma grande procissão de Nossa Senhora que acontece, né, durante 2 dias. E o primeiro banco estava lá, um líder muçulmano, um líder da aldeia étnica e um líder protestante. Estavam lá presentes. E é muito bonito, né, de ver que a igreja realmente ela abraça, né, essa diversidade. Não, é muito, muito legal, e acho que a gente que está aqui, né, no Ocidente, a gente precisa conhecer essa diversidade, especialmente conhecer por que e como a nossa igreja abraça essa diversidade cultural, que ela só enriquece a nossa fé. Ela não faz nenhum contraste, ela, na verdade, ela enriquece a nossa fé em Jesus. Então, Gabriel, eu perguntei as minhas curiosidades, eu acho que vai ser extremamente útil a sua contribuição para os alunos do CRC. Espero que você tenha um excelente tempo aí em Guiné-Bissau, né? Você está aí há 7 anos, né? Você falou? 7? Não, eu estou há 11 meses, mas a missão está aqui há 7 anos. Ah, tá, 11 meses, isso, verdade, investir os algoritmos. E aí, eu espero que você tenha um excelente tempo, você curta bastante essa experiência cultural e venha ao Brasil para a gente nos contar aqui de perto. E agradeço também, além da disponibilidade de conceder uma entrevista, você também fazer esse trabalho que só enriquece a nossa fé.
é a fé católica, e é uma inspiração para todos os jovens que convivem conosco. Então, assim, muito, muito obrigada pelo seu trabalho. Talvez eu agradeço enormemente essa oportunidade, foi um papo muito bom e é sempre muito bom também levar isso também para outras pessoas, para saberem o que acontece por aqui, que muitas vezes é mais guardado, né? Fica ali mais nos missionários, até com a nossa própria comunidade, às vezes tem dificuldade de falar, porque é tanta coisa que acontece por aqui, mas aqui tem muitas preciosidades, tem muitos tesouros, muitas tristezas também, né? No lado social, político, algumas dificuldades muito grandes, mas estamos aqui, a igreja está viva, nós estamos vivos, e essa é uma grande alegria para a gente levar em frente, e não desanimar. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Beijão, pessoal, até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.